agora vamos falar do quadro Conheça Seus Direitos. Vamos falar sobre venda casada, uma prática ilegal, mas muito comum hoje em dia. A gente fica sabendo mais sobre o tema ao vivo com Marco Aurélio Melo. Bom dia, Aurélio. E como é que se caracteriza essa venda casada? Bom dia, Lenilda, Juliana, a todos que estão em casa. Olha, Lenilda, de grosso modo, é aquela situação seguinte: o consumidor entra numa determinada loja, por exemplo, em busca de um determinado produto e sai de lá, além desse produto, com alguma outra coisa que ele não queria. Isso por quê? Porque o vendedor acabou, digamos assim, fazendo a cabeça dele para que ele levasse esse outro item. Mas quem explica melhor para a gente exatamente o que é essa prática, que é comum e que, infelizmente, fere, né, uma prática comum, mas que fere o Código de Defesa do Consumidor, é o Rodrigo Cunha, ele que é o blogueiro, né, do Tudo na Hora, aí e no quadro, no blog, Conheça Seus Direitos. Muito bom dia, Rodrigo. A grosso modo é isso, né? Agora, uma prática comum, por que ela acontece tanto desse jeito? As pessoas apostam na falta de informação do consumidor? Bom dia, Marco Aurélio. A venda casada, nós encontramos ela presente no nosso dia a dia, principalmente devido às metas que os vendedores têm a serem batidas. Então, muitas vezes, o consumidor que está dentro de uma loja, ele acaba sendo um alvo fácil, e ao tentar comprar algum produto, algum serviço, o vendedor obriga, de certa forma, ele adquirir um outro produto ou um outro serviço. Por exemplo, o caso mais comum é que se tem um registro maior de reclamações são as pessoas que querem pegar um empréstimo no banco. Então, ao tentar pegar um empréstimo, ali aquele gerente tenta ele colocar alguma condição para liberar esse empréstimo, como um seguro de vida, um seguro residencial, um título de capitalização. Então, tudo que lhe é condicionado para adquirir esse produto, ele é considerado uma venda casada. Portanto, aquele consumidor que assim não quiser, ele tem o direito de adquirir somente o que ele foi em busca de comprar. Agora, Rodrigo, você está falando aí, claro, dessa questão do banco, do empréstimo, mas há também a questão do comércio, né, na compra de qualquer produto, mas em outras situações também acontece. Por exemplo, cinema, também acontece isso. Exato, como a gente estava dizendo, no nosso dia a dia, são várias situações. No cinema, muitas vezes o consumidor que tenta entrar com outro alimento, ou até mesmo com a pipoca comprada fora do estabelecimento do cinema, ele é proibido de entrar. Quando isso não é possível, não se pode condicionar a entrada do cinema à aquisição de um alimento dentro da sua própria, do seu próprio estabelecimento. Como também a questão da consumação mínima. Alguns bares de Maceió, principalmente da Orla, condicionam a permanência numa mesa a determinado valor. Então, se você, para ficar sentado numa mesa, você tem que pagar R$50 em consumo. Isso também é proibido. Uma coisa é a consumação, outra coisa é a permanência. Rodrigo, a gente vai fazer um intervalo. Ô, Lenilda, vamos combinar o seguinte: a gente vai se posicionar melhor. Começou a chover muito aqui na Fernandes Lima agora, e aí você pode me chamar depois para a gente continuar falando desse assunto daqui a pouquinho, ok? Vamos combinar isso, Lenilda? Combinado, Aurélio. Saia dessa tempestade, por favor, para vocês não pegarem uma gripe, que a situação está complicada mesmo. Ali começou a chover forte agora. E aproveitando então esse intervalo aí para o Aurélio, vamos saber quais são as desculpas esfarrapadas dos nossos internautas, né, Juliana? É verdade, a gente viu que a do Aurélio não foi esfarrapada não, estava chovendo bastante. Essa dá para comprovar. Mas vamos lá. Olha só as histórias que eu já recebi, Lenilda. Tiago Melo disse assim: a desculpa mais esfarrapada que dei foi numa segunda-feira, quando cheguei super atrasado no trabalho e disse que pensei que fosse domingo, mas já era segunda. Olha só, não tem calendário em casa. Essa foi muito esfarrapada, né? Foi muito esfarrapada. Essa não cola, não. A Vera Calvão, olha a história da Vera Calvão. Uma vez quis ir a uma festa sem o namorado. Disse que estava com minha mãe doente e fui. Depois de 10 minutos, chega o namorado na festa. Olha Ficou que feio, problema. Hein? Ficou feio pro namorado também, né? Que não contou que é pra festa. Tem desculpa esfarrapada que não cola por causa disso, né? Se você não tiver cuidado, acaba se entregando. Acaba sendo descoberto, pois é. E o Vitor Silva, olha a pergunta do Vitor Silva: existe desculpa mais esfarrapada do que o gás faltou e não deu tempo de fazer o almoço? Essa é esfarrapada. Essa também é melhor dizer que não sabe cozinhar logo, né? Ser sincero de uma vez. Exatamente. Você que está em casa aí continua participando da nossa enquete de hoje. Bom, agora a Aurélio já se posicionou um pouco melhor. Vamos saber onde é que ele está, Aurélio. Agora eu vi que você está num lugar coberto, né, Aurélio? Então, ainda bem, né? Vamos continuar falando sobre a venda casada, que é importante. Eu gostei dessa história que você estava conversando com o Rodrigo sobre o cinema.
Porque realmente você se sente pressionado a comprar aquela pipoca caríssima para entrar no cinema, quando você pode ir numa loja de departamento, comprar alguns doces, chocolates ou pipoca mesmo, mais barata e entrar. Exatamente, e como você bem falou, não é só a pipoca, né? A pipoca é a característica maior, mas essa é uma prática que acontece com muita frequência e as pessoas não sabem. É exatamente isso, né, Rodrigo? Que é uma venda casada que fere o Código de Defesa do Consumidor. Exatamente, Aurélio. Inclusive tem uma outra situação cada vez mais frequente, que é referente ao que se chama de combo, englobando serviços de telefonia, de internet e TV a cabo. Então é importante o consumidor saber que se ele quiser só o telefone, ele tem direito, a empresa tem que lhe ofertar esse serviço. Se ele quiser só telefonia ou só internet, da mesma forma. Então é importante ele saber e não se sentir pressionado e obrigado a adquirir aquele chamado combo para ter esse produto em sua residência. Então é importante que o consumidor conheça esse seu direito, porque infelizmente as empresas tentam convencer de que não é possível, mas é sim possível. E basta apenas ele fazer uma reclamação no PROCON dizendo que teve uma negativa para que o problema seja solucionado. Outra dúvida muito comum é com relação à telefonia móvel. Geralmente você quer buscar uma linha, um chip, mas condiciona a compra de um aparelho. E ainda pior, por um determinado período você ainda tem que ficar, né, preso àquela operadora. A questão da telefonia móvel, ela foi muito mais frequente há uns anos atrás, quando o telefone ele sim já saía bloqueado. Mas hoje em dia não se pode mais bloquear telefone. Então, ao adquirir um aparelho móvel, você pode migrar para uma outra operadora sem problema nenhum. Inclusive com a questão da fidelidade também. O consumidor não pode ser refém da empresa. Então, aquela empresa que lhe ofereça um melhor serviço, se é que isso é possível aqui no estado, né? Oferecer um bom serviço na qualidade de telefonia é que tem que prevalecer. E não aquela que apenas deixa o consumidor preso a um contrato. Agora, Rodrigo, você falou dos chamados combos, né, dos pacotes de telefonia, internet e também TV por assinatura. Geralmente acontece o seguinte: se você quer só internet, eles dizem, não, internet é um valor X. Agora, caso você faça o pacote completo com telefonia e internet, o preço sai mais barato. Isso aí é a forma de pressionar, e dessa forma que eles pressionam. Existe também as estratégias de mercado, de marketing, que é completamente possível e legais. Por exemplo, se você tem uma internet a R$50 e ao contratar ela no combo se passa um valor de R$30, isso é possível. Agora o que não pode é esse valor do combo ser mais barato do que o valor unitário, porque aí sim estaria caracterizando realmente uma venda casada, uma imposição ilegal ao consumidor. Então é importante ficar ciente disso, de que se o consumidor quer comprar algo individualizado, ele não é obrigado a levar algo de forma que ele não pretendia comprar. Ok, então, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, né, por seus esclarecimentos tão educativos para os telespectadores. Até a próxima semana com mais um quadro Conheça Seus Direitos e mais Rodrigo Cunha, portal Tudo na Hora. Só para também falar, há uma caracterização de venda casada nos financiamentos habitacionais. Geralmente você vai fechar um contrato, o banco que você está financiando lhe obriga a ter um seguro habitacional, muitas vezes até por uma empresa de seguro indicada por eles, e você tem essa liberdade de escolher que empresa você quer fazer esse seguro. Portanto, não só nessa situação, mas sempre é bom deixar bem claro que sempre que um vendedor ou alguém lhe oferecer um produto dizendo na condição de que você só pode adquiri-lo se levar um outro item ou um serviço, isso é sim uma venda casada e fere o Código de Defesa do Consumidor. Você tem direito de reclamar e de não aceitar. Voltamos aos estúdios do Jornal da Passara amanhã.